Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Certo? Então, de todos os cantos da terra virão os anjos, e de todas as partes da terra terão aqueles espíritos que terão que prestar contas a Deus, depararão com a sua consciência culpada ou aliviada, porque a cada um segundo as suas obras. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabei que está próximo o estio. Do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que à porta. Na hora que vão acontecendo os sinais, quando a figueira começa a dar os seus brotos, está na época do estio, vai passar um período sem chuva. Assim como nós sabemos observar isso pelas estações do ano, do tempo, esses sinais que Jesus fala marcará a vinda do Filho do Homem. Ele estará à porta para chegar. E todas as vezes que a Terra passa por grandes transformações, por grandes dores, logicamente Jesus e todos os seus prepostos, todos aqueles espíritos que trabalham com ele pelo bem-estar da humanidade, já estão apostos, recolhendo-os. Nós não estamos vendo com nossos olhos físicos, mas aqueles que estão desencarnando estão deparando com os espíritos amigos que vão lá ampará-los, que vão lá ajudá-los, seja nos terremotos, seja nos tsunamis, nas grandes pestes que assolaram a humanidade. Tem lá aqueles espíritos já pegando aqueles nossos irmãos com a consciência mais leve, com a alma mais quitada de dívida, das dívidas, né? Quitada das dívidas. Então ela está mais leve, mais utilizada, em capacidade de compreender mais coisas para reencarnar em etapas mais produtivas, mais profícuas para o bem. Um grande problema do tempo atual são certas intoxicações, conforme já falamos, que a epigenética vem nos mostrando. Essas intoxicações, então, trazem problemas sérios para o processo de evolução humana. E acontecerá, no advento do Filho do Homem, o que aconteceu no tempo de Noé. Pois, como nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam e casavam seus filhos até o dia em que Noé entrou na arca. E assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será o advento do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. O Afonso Chagas tem uma palestra muito interessante sobre a Arca de Noé e a casa mental. A Arca de Noé é uma casa mental. É um tratado de psicanálise muito profundo. E claramente que Jesus está mostrando aqui que na figura alegórica da Arca de Noé, porque a história real da Arca de Noé não é do hebreu, não é hebraica, é dos hindus, é do livro dos Vedas, da onde Moisés tirou, fez um resumo, deu uma floreada para ficar um pouco diferente, ficar mais atrativo para o povo hebreu e para o povo ocidental, que é mais questionador, que mais vai criando mais perguntas, mais querendo mais respostas. Bom, dentro desses fatos, dentro dessas conjunturas, nós vamos ver então, vamos começar a entender que tem que ver, tem que fazer algo diferenciado, algo que procuremos dar alguns passos à frente para entendermos a necessidade de nos burilarmos, a necessidade de nós atermos às conquistas do espírito imortal. Por isso, todos nós então devemos procurar compreender esse advento do Filho do Homem com relação à Arca de Noé. Sendo a Arca um tratado de psicanálise, nós vamos ver que todos comem, bebem, casam e gozam a vida. Mas alguém está trabalhando para se proteger, alguém está trabalhando para criar uma condição melhor para seus familiares e até mesmo para aquela comunidade onde ele está. Porque quando você está trabalhando para o bem, você começa a abrir horizontes, as pessoas começam a ver aquilo ali, elas gostam, elas começam a se transformar. Por isso é importante nós começarmos então a perceber, começarmos a pensar, a raciocinar sobre os fatos que estão acontecendo, que virão a acontecer. Por isso é necessário então começarmos a redimensionar muito o nosso entendimento. O dilúvio aconteceu sim, em determinadas regiões, aconteceu que teve tsunamis, que muito provavelmente
porque não tem como chover e cobrir toda a terra de água, porque não vai ter como cobrir toda a terra de água. As montanhas são muito altas. Mas o derretimento dos gelos dos polos faz aumentar o nível da água e quem estiver no litoral vai passar aperto. Uma tsunami, para quem estiver no litoral, vai passar aperto. Nós tivemos aquele tsunami da Indonésia em 2004, 2006. Eu sempre troco essa data, eu vou lá, confiro, depois troco. Eu não consegui memorizar. Mas aquele tsunami da Indonésia, aí tem os números mais variados de dados de mortos e desaparecidos. Estima-se por alguns que morreu mais de 1.200.000 pessoas. Na Indonésia, na Índia e até mesmo na Península Arábica e na África. Tamanha foi o tsunami, tamanha a altura das ondas e os riscos que ela colocou todas as pessoas ali. Portanto, uma tsunami acontecida em alguma região onde tinha alguém que relatasse tem consequências. E além do mais, nós temos que entender o seguinte: a Arca de Noé no momento de dilúvio, o dilúvio proporcionado por uma tsunami, vamos raciocinar assim, porque chuva não vai conseguir encher tudo, embora grandes chuvas causam problemas localizados em várias regiões, a chuva intensa. Uma tsunami de grandes proporções no Oceano Atlântico criaria a destruição de muitas cidades que gostam, as pessoas gostam de morar na beira do mar, né? Gostam de fazer suas casinhas na beira do mar. Por outro lado, várias regiões, principalmente do Brasil, vêm sendo engolidas pelo mar. No sul da Bahia, no sul em Santa Catarina, as pessoas tinham lá suas casas de praia, aí vem embora, quando ele volta no ano seguinte, a cidade já foi deslocada alguns metros para dentro do continente, porque minha casa, onde está minha rua? Está lá dentro. O mar tomou, destruiu, derrubou, você não tem mais sua casa. Certo? Então, tem muitas interpretações. Hoje nós temos muitas informações para pensarmos sobre elas. No norte da França tem cidades, inclusive uma grande igreja, que está hoje debaixo d'água. Ou a terra baixou, ou o mar subiu. Certo? Então são situações, e ali como tem várias placas tectônicas, é possível que a terra ali naquela região tenha baixado. Bom, a gente vendo e pensando por esse ângulo, tem muitas coisas que podem acontecer para nos dar um sinal. E o dilúvio aqui refere-se a quê? Aqueles que não querem pensar no futuro, aqueles que não aceitam fazer uma boa reflexão, aqueles que não são vigilantes na hora de construir sua casa, aqueles que não são vigilantes na hora de tomar a atitude positiva, podem arcar com consequências. Ou você vai estar no local errado, ou no lugar certo na hora certa, ou no local errado na hora errada. Tem de tudo. Assim como no tsunami, muitas pessoas que estavam lá na Indonésia passeando, na Tailândia principalmente, e saíram para passear de barco, o barco estava em alto mar, viram que o mar subiu, o barquinho também subiu, o mar baixou, o barquinho também baixou. O que aconteceu aqui? Quando eles chegam no litoral, suas casas, suas pousadas, seus hotéis já não existiam mais. Mas eles estavam vivos. Então tem várias situações que nós podemos ilustrar com aquilo que aconteceu aqui para nós entendermos lá na frente. Mas, ou seja, existirá um momento muito grave em que, se a nossa consciência não estiver devidamente purificada, com as nossas dívidas o mais quitada possível, com a transformação íntima suficiente para continuarmos um planeta de regeneração, nós seremos arrebatados por um tsunami, porque não entramos na arca. A arca representando a consciência plena e desperta. Portanto, nós temos que ver que a Arca de Noé é uma casa mental purificada dos males. Mas se nós deixarmos entrar nessa arca todos os animais junto conosco, nós teremos que vivenciar uma terra pós-dilúvio, uma terra devastada. Enquanto aqueles que estão com a consciência tranquila estarão numa terra mais farta, em melhores condições de viver. Podemos interpretar os que vão ficar, os que vão partir. Aí cada um vai pensar, vai fazer a sua reflexão, buscando o seu entendimento.